que eu vou fazer uma oração. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que possamos, meu Deus, nos edificar na Tua palavra. Senhor, nós daremos início hoje a uma série de 12 estudos, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha nos dar de Tua direção, meu Pai. Senhor, que possamos, meu Deus, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Que possamos nos edificar, meu Pai, na Tua presença, tendo conhecimento da verdade, que é a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, receba toda a glória para si nesta noite, meu Pai. E que seja feita a Tua vontade, não a nossa, meu Deus. Pois entregamos a nossa vida, o nosso coração, os nossos caminhos nas Tuas mãos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus, amém. Presta atenção aqui. Então nós vamos iniciar essa série de 12 estudos, amém? E o tema é vida e morte. Graças a Deus. Pastor, por que o tema é vida e morte? Porque nesses 12 estudos nós vamos estar englobando e lhe ensinando sobre, desde o início da criação, como Deus ele criou o homem, como que Deus criou os animais, como Deus criou todas as coisas. Amém? Sendo que o primeiro tema é o que nós vamos ver aqui hoje, que é a origem da vida. Como Deus criou os seres vivos, o homem, a mulher, os animais. E nós vamos entender essa equação da criação. E vamos estar dando sequência. Vamos começar hoje, domingo, segundo tema na quarta, o terceiro tema no domingo, todo domingo e quarta. Amém? O segundo tema nós vamos estar falando sobre a queda do homem, que foi através da desobediência. O terceiro tema vai ser a morte espiritual e a morte física. O quarto será o inferno, a parte 1. O quinto será o inferno, a parte 2. Depois o sexto estudo é a segunda morte. O sétimo, nós vamos estar falando sobre o que acontecerá com os cristãos que estão vivos quando o Senhor Jesus voltar, parte 1. A parte 2, nós vamos estar falando em que condições estão as pessoas que morrem. O oitavo tema, o oitavo estudo, nós vamos falar como será a ressurreição dos cristãos que estão mortos na volta do Senhor Jesus. O nono, para onde as pessoas que morrem são salvas vão. Amém? Que nós vamos estar falando sobre o reino dos céus, ou paraíso, parte 1. O décimo, que é reino dos céus, paraíso, parte 2, que nós vamos estar falando sobre o fermento, a mulher e as 3 medidas de farinha. O 11º, nós vamos estar falando sobre o reino dos céus, amém? Parte 3. E o 12º, a ressurreição do Senhor Jesus. Hoje nós iniciaremos falando sobre a origem da vida, amém? E nada mais óbvio que começarmos lá em Gênesis, graças a Deus, capítulo 2, capítulo 1, amém? Mas antes de lermos a palavra de Deus, para entendermos esse assunto sobre a morte, nós temos que entender e ter a noção exata de como houve a criação da vida, como que a vida veio à existência, pois só assim nós entenderemos realmente o sentido verdadeiro que coloca um ponto final nesse mistério, ou seja, a morte, amém? Porque para muitas pessoas a morte tem sido algo misterioso, para outros tem sido amedrontoso, amém?
pensar na morte para muitas pessoas tem sido uma penitência, é motivo de temor, é motivo de até de desespero, porque todos nós, já desde quando éramos criança, ouvimos falar sobre o céu e sobre o inferno, sim ou não? Ou aprendemos desde pequeno que o céu é para pessoas boas e o inferno é para pessoas ruins e mentirosas, sim ou não? Então crescemos com isso na cabeça, e como realmente é verdade, amém? Como realmente é a pura realidade. Mas nós vamos ver aqui nesses estudos e vamos nos aprofundar nesses temas, nesses estudos, nesse contexto, para que possamos entender realmente a fundo como que é o processo da vida e também da morte. Amém, gente? E no primeiro livro, que é Gênesis, o primeiro livro que Moisés escreveu, que é o livro chamado Gênesis, relata que Deus criou os céus e a terra, e de tudo o que neles há, amém? Sendo o homem formado por Deus no sexto dia, como descreve lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Graças a Deus. Você pode acompanhar comigo, sim ou não? Abra a tua Bíblia então no versículo Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém, gente? Então nós vamos entender detalhadamente essa equação da criação. Como que foi esse processo da criação do homem e da mulher realizada por Deus? Amém? Pastor, mas o porquê nós vamos estar falando sobre esse assunto? Porque se você não entender como foi a criação, como foi que tudo se originou, então você não vai entender a sequência dos estudos que nós vamos estar fazendo. Amém? Você não vai entender a sequência do que nós vamos estar falando. E primeiro passo, para que você até mesmo desenvolva a tua vida espiritual, para que você cresça espiritualmente e se edifique na palavra de Deus, então é necessário que você conheça a palavra de Deus, porque nós não vamos ver aqui apenas uma obra maravilhosa que Deus realizou, mas nós vamos estar vendo aqui a onipotência, a onisciência, amém, de Deus. Nós vamos estar vendo aqui toda a sabedoria de Deus, e tendo esse conhecimento, nós também iremos nos edificar espiritualmente. Amém, gente? Então, o primeiro homem a ser criado por Deus foi Adão. Amém? Adão foi criado do pó da terra. Adão, ele foi criado do pó da terra. Ele foi formado do pó da terra. Amém? Então, quando Deus criou o homem ele tinha um corpo, ele tinha cérebro, ele tinha um sangue correndo pelas suas veias. Amém? Então Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e Adão se tornou um ser vivente, ou seja, uma criatura
criatura humana, um homem formado do pó da terra. É por isso que tem a passagem que fala que do pó viemos e ao pó retornaremos. Amém, gente? Pastor, eu não estou entendendo nada, mas você vai entender. Amém, gente? Você vai entender certinho, porque eu vou explicar para você esse processo. Então, nós temos uma equação fundamental da criação do ser humano. E como que foi esse processo de criação? Deus, ele pegou do pó da terra, do barro, amém? E ele formou um homem. Ele esculpiu um homem com as próprias mãos. E depois que ele esculpiu, que já tinha o formato de homem, ele soprou sobre as narinas daquele corpo, daquela criação, o fôlego de vida. Amém, gente? Ou seja, a hora que ele soprou o fôlego de vida, então o homem passou a ser uma alma vivente. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Até aí, presta atenção, meu irmão. Deus, quando ele soprou o fôlego de vida sobre cada um de nós, passamos a ser alma vivente. Qual é o maior objetivo do diabo? Qual é a meta que Satanás tem para a vida de cada um de nós? É arrastar a nossa alma para o abismo, para o inferno. É nos separar do amor de Cristo. Porque da mesma maneira em que Deus, ele nos deu vida, ele nos criou, nos formou, e passamos a ser alma vivente, Deus, ele não deseja que venhamos viver apenas por um período, por um prazo de validade aqui nesta terra, neste mundo. Deus, ele viu que o homem, ele necessitava de um Salvador. Isso, quando houve a queda, que vai ser o segundo estudo que nós vamos estar realizando, e através da queda, o homem se separou de Deus, mas Deus, ele enviou o Filho dele a este mundo, para que através do Filho dele nós viéssemos não apenas ser uma criatura. Criatura é aquilo que é criado, amém? Agora você entende o que eu estou lendo para você? Criatura é aquilo que foi criado, que foi formado. É igual os cientistas. Os cientistas, eles criam os robôs mecanicamente, são criação, amém? Mas os robôs não têm fôlego de vida e nem alma. Eles são eletronicamente, mecanicamente controlados por computador, por controle remoto, sim ou não? Mas nós não somos controlados por controle remoto, nem por computador. Nós somos a alma vivente. E Deus, ele quer que esta alma, ela não venha apenas existir por um prazo, por um período. Ele quer que esta alma venha estar com ele por toda a eternidade. Então ele não é só o nosso Criador, como também ele se tornou o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém, igreja? Ele é através dele que nós somos livres do inferno. Porque assim como Deus, ele quer nos salvar, Satanás quer também que venhamos ser condenados, venhamos ser lançados no inferno. E nessa balança, nesta
nesta balança é você que é o único responsável por pender para o reino das trevas, para o inferno, ou para o reino dos céus, que é Deus. Então, você estar aqui hoje, você existir e ter vida, não é algo ao acaso. Não foi apenas a obra de um relacionamento íntimo entre o teu pai e a tua mãe, mas foi uma obra de Deus. Amém, igreja? E Deus, Ele quer que essa obra ela seja completa, que ela seja concretizada. E isso acontecerá no dia em que você se encontrar com Jesus. Amém? Porque do pó nós viemos e ao pó retornaremos. Esta carne física, ela será enterrada, sepultada. Ou se o Senhor Jesus voltar, será arrebatada. Mas se ela for sepultada, a alma não ficará no túmulo. A alma, ela terá um destino. Amém? E o destino será céu ou inferno. Está entendendo? Sim ou não, gente? Está difícil? Não? Então vamos continuar aqui no estudo. Amém, gente? Então, Deus, Ele soprou um fôlego de vida sobre o homem. Como eu falei, o homem foi criado do pó da terra. Deus soprou o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Amém? Ou seja, de um corpo que foi criado, que não tinha vida, que era apenas barro, Deus soprou vida. E aquela vida passou a ser uma criatura humana. E muitas pessoas é apenas criatura humana. Pastor, como assim, pastor? Me explica isso. Como que é apenas criatura humana, não é filha de Deus? Não. A pessoa se torna filha de Deus no momento em que ela é nascida da água e do Espírito. Ela é nascida do Espírito Santo. Amém? Quando a pessoa ela vive no pecado, quando a pessoa ela vive no mundo, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, ela é apenas uma criatura humana. Ela não é filha de Deus, ela é apenas uma criação de Deus. Isso é muito forte. Amém, gente? Então eu quero que você raciocina comigo. Nós não podemos permanecer criaturas. Nós temos que buscar o reino dos céus em primeiro lugar para se tornar filhos, herdeiros da promessa, herdeiros de Deus. Porque a promessa da salvação, a promessa do reino dos céus são para os filhos de Deus, para os nascidos de Deus, para os que conhecem a Deus. Amém? Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que irei e prepararei lugar para vós. Então tem um lugar especial preparado para cada um de nós. Mas para aqueles que são filhos de Deus, nascidos de Deus. Amém? Eu vou simplificar esta explicação que eu dei para você sobre a criação. Amém? Sobre essa obra-prima que Deus criou. Para você entender melhor a tese da formação do homem. Para sua cabeça não embaralhar. Amém? Para você não ficar perdido. Vamos lá. Então, está aqui o pó da terra. Amém, gente? E está aqui um corpo sem vida. Porque do pó da terra, Deus criou o corpo. Amém? Então, até então, o corpo estava sem vida. Então, pó da terra e
mas corpo sem vida se tornou uma criatura humana. Amém? E Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, então passou a ser alma vivente. Amém? Deus, meu irmão, em toda a sabedoria, criou todas as coisas perfeitas, todas. Nada está fora do domínio, ou nada está fora do regimento de Deus. Amém? Nada, absolutamente nada. Cada criação, cada obra-prima, cada obra das mãos de Deus, mas nenhuma se igualou à criação do homem e da mulher. Amém? Nenhuma se igualou ao homem e à mulher. Porque o homem e a mulher, eles são racionais. Amém? Nós temos uma capacidade intelectual de raciocínio, de poder fazer a escolha entre fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do diabo. Nós podemos fazer a escolha de tomar a decisão de fazer o que a gente bem quiser, bem entender da nossa vida. Os animais não. Amém? Eles estão lá na mata. Eu posso ir lá, a gente pode ir lá agora pegar e prender eles numa jaula, ou pegar lá, matar eles e assar e comer. Você faz isso com o ser humano, com outra pessoa, a não ser se você se tornar um canibal. Amém, igreja? Mas isso não é certo. Amém? De maneira alguma. Então nós temos essa capacidade intelectual, e nenhuma outra criação se iguala ao homem e à mulher. Mesmo os grandes animais ferozes. Amém, gente? Deus deu exclusivamente ao homem o domínio sobre tudo. E ainda o privilégio que nós temos de trazer sobre nós a imagem e a semelhança desse Criador, desse Deus maravilhoso, desse Deus soberano. Amém, gente? Então, eu não estou fazendo esse estudo só para você aprender uma história da Bíblia, não, mas é para você crescer espiritualmente, saber que a tua existência ela tem um fundamento. Amém? Saber que você não está aqui hoje por acaso, que a tua vida não é apenas uma passagem. Não, meu irmão. Deus, Ele confiou algo muito precioso em cada um de nós, que é a imagem e a semelhança dEle. E existem muitas pessoas desfigurando essa imagem e essa semelhança tão preciosa que trazemos sobre nós, que é a imagem do nosso Criador. Quando a pessoa ela cai no pecado, quando a pessoa ela cai na infidelidade, na desobediência, ela está se desfigurando espiritualmente, ela está se deformando espiritualmente, ela está pegando a imagem e semelhança do Criador e jogando no chão, na lama. Por isso nós temos que zelar, porque nós somos templos do Espírito Santo. Olha como Deus Ele é perfeito, como Deus Ele é maravilhoso, gente. Nós somos morada, habitação, templo, santuário do Espírito de Deus. Amém? Então cuida
que Deus te deu. Amém? Ah, pastor, não gosto do meu nariz. Não gosto do meu cabelo. Ah, pastor, sou gordinho, sou magro demais, sou preto, sou branco. Se isso fosse problema para Deus, meu amigo, Ele não havia lhe criado desta maneira. Então, se dê valor, porque você é precioso para esse Deus. Quem quer te envergonhar e quem quer que você se sinta envergonhado com aquilo que Deus te deu é o diabo, é Satanás, porque ele quer que você perca essa imagem, esta semelhança. Mas não dê este privilégio para Ele, dê esta honra para Jesus, fazendo do teu corpo não apenas uma passagem por este mundo, mas fazendo dele o templo do Espírito Santo. Que coisa gloriosa, amém? Gênesis capítulo 2, versículo 8, continua comigo. Replantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Amém? Adão tinha uma vida na presença do próprio Deus. Amém, igreja? Adão tinha uma vida na presença do próprio Deus. Você sabe o que é isso? Você viver na presença do próprio Deus. Meu irmão, sabe quando que nós vamos viver na presença de Deus? Quando? Agora muitos vão ficar com medo. Quando a gente morrer para este mundo. Amém? Mas eu tenho as boas novas para você. Aceita de fora, por gentileza. Eu tenho as boas novas para você, meu irmão. Jesus veio trazer as boas novas. Sabe como se chama? O reino dos céus. Amém? O reino de Deus, porque Ele está dentro de vós. Isso é maravilhoso. O reino de Deus está dentro de vós. Então, mesmo aqui nesta vida, você já pode contemplar a glória de Deus, a presença de Deus. Você já pode ter esse reino maravilhoso chamado reino de Deus, que é o Espírito Santo habitando e fazendo morada em você. Graças a Deus, glórias a Deus. Isso é maravilhoso. Adão, ele conversava com Deus face a face e nada lhe era ocultado. Meu amigo, quando eu peço para você fechar os teus olhos, a avenida é assim mesmo, amém, gente? Passam as McLaren aqui que só Deus, mas amém. Olha, quando eu peço para você fechar os teus olhos e falar com Deus, meu amigo, você está face a face com Ele. Você está contemplando a face deste Deus maravilhoso. Amém, igreja? Muitos pensam que irão contemplar a face de Deus somente lá no céu. É porque não teve encontro com Ele aqui nessa vida ainda. E porque o dia que tiver um encontro com Ele, meu amigo, ela vai ser a coisa mais maravilhosa da vida dela. Ela vai desejar o dia e noite. Você que já teve essa experiência maravilhosa com Deus sabe o que eu estou falando. Amém? Nada era oculto, nada. Mas infelizmente, mesmo para aqueles que estão na presença de Deus, sendo obediente, sendo fiel e temente a Deus, a orientação é igual para todos. Assim como o sol, ele nasce e brilha sobre toda a terra, tanto para o justo como para os injustos, assim também tanto os cristãos
principalmente os cristãos, como os não cristãos, os iníquos, o pecado separa a pessoa de Deus. A iniquidade faz separação entre você e Deus. E isso acontece quando nós não vigiamos, quando não seguimos a orientação da palavra de Deus, que fala vigiar e orar. Por quê? Porque a primeira orientação, vigia, meu amigo, não é orar, não, é vigiar. Primeiro você vigia, porque se você não vigiar, não adianta orar. E quando não se vigia, então, meu amigo, acaba caindo na tentação. Infelizmente, quando não há uma vigilância, um cuidado, um zelo, porque o que nós temos de mais precioso é a nossa salvação. Então, se a gente perder a comunhão com Deus, se a gente perder a nossa intimidade com Deus e cair no erro, no pecado, na cilada do diabo, a gente perde também a presença de Deus. Adão perdeu, meu amigo. Adão perdeu e foi feio. E o miserável, além de perder, ainda trouxe sobre a humanidade ainda o pecado. O teu pecado pode colocar muita gente em risco. O teu pecado, se você não vigiar, pode colocar o teu casamento, a tua família e principalmente a tua salvação em risco. E a separação de Deus é a coisa mais triste que se possa ter na face da terra, porque não há alegria nesse mundo que completa como a presença e o Espírito Santo nos completa. Quando o Espírito Santo se retira da pessoa, quando a presença de Deus sai, fica o vazio. Pode beber, fumar, dançar, meu amigo. Pode morar no carnaval 365 dias do ano. Pode viajar para o país mais lindo, belo, maravilhoso. Será tudo momentâneo, passageiro. Mas a presença de Deus é eterna. Ela é eterna, meu amigo. Enquanto vós estiveres comigo, eu estarei convosco, diz o Senhor teu Deus. Amém? Deus deu um lugar especial para Adão viver. E ter vida com abundância e ter graça. A graça de Deus estava sobre Adão. Nas necessidades, em suas necessidades, lhe deu uma auxiliadora, que foi Eva, e ainda lhe deu a honra de nomear a cada animal. Amém, gente? E não parou por aí não. Só que de tudo isso, Deus deu uma ordem para Adão. Apenas uma ordem. Gênesis, deixa eu ver. Gênesis, lê comigo no versículo 16 e 17. Capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás.
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E não é que o infeliz desobedeceu a Deus e comeu do abençoado fruto? Foi só o diabo? Não. Foi só Eva? Não. Adão quis também, porque ele sabia que não era para tocar. Nós sabemos que não podemos tocar em muitas coisas, sim ou não? Nós sabemos que se a gente tocar, vamos desagradar a Deus. Olha quantas vezes nós tocamos, sim ou não? Nós não podemos tocar naquilo que desagrada a Deus, porque Deus já está falando: não peca, não toca, não mente, não rouba, não prostitui, não engana, não bebe, não fuma, não mente. Quer mais? E meu amigo, olha, eu vou ficar aqui a noite inteira falando, porque você já sabe o que deve e o que não deve fazer. Mas, meu amigo, nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para honrar a Deus. Nós fomos criados para adorar a esse Deus, para servir a esse Deus, para amar a este Deus. E Ele nos ensinou o primeiro grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. É ou não é? Então nós não devemos, gente, abrir mão da nossa vida com Deus, da nossa intimidade com Deus. Não podemos abrir mão de estar face a face com Deus, porque no dia que você cair, você sai da presença de Deus, e você também saindo da presença de Deus, você não estará mais face a face com Ele. Você se dará, pode ter certeza, quando a pessoa sai da presença de Deus, ela dá logo de cara com o diabo. Amém? E não pensa que o diabo ele vai vir em forma de chifrinho e rabinho, que não vai vir assim não, meu amigo. Ele vai vir da maneira em que você menos espera, e da maneira que mais vai te seduzir, da maneira que mais vai te atrair. Foi isso, essa astúcia maldita, que ele teve êxito em enganar a Eva e também Adão. Temos que vigiar para que não venhamos cair nesse erro também. Amém, gente? E a única maneira em que nós conseguiremos resistir ao diabo é permanecendo na presença desse Deus maravilhoso, é permanecendo face a face com Ele, é amando Ele com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, é colocando a nossa vida nas mãos dele. Falar: Senhor, meu Deus, o Senhor me criou desde o ventre da minha mãe, o Senhor sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, o Senhor sabe da minha necessidade, o quanto eu necessito do Senhor, o como eu preciso da tua ajuda, meu Deus, para permanecer na tua presença. Me sustenta, me fortalece, me renova, me ajuda, me salva. E para você que está caído, me socorre, Senhor, porque Ele é o socorro presente na hora certa. Ele é a salvação da tua alma. Ele não veio a este mundo para condenar o mundo. Ele disse: eu não vim para condenar, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Ele
quer te salvar, meu amigo, não fique cogitando entre dois pensamentos. Não divida-se entre Deus e o mundo, porque você sabe que o mundo já é do diabo. Você tem um valor, você é o tesouro particular deste Deus. Oh, meu querido irmão, coloca a tua vida nas mãos dele. Ele vai cuidar com amor, ele vai cuidar de você com carinho, ele vai cuidar de você como um pai cuida de um filho a quem ama e quer bem. Se você tirar a tua vida das mãos dele, você vai se deparar com algo muito ruim na tua vida, muito trágico, porque o diabo vem matar, roubar e destruir. Se você tirar a tua vida das mãos de Deus, você vai cair nas mãos do diabo, e você acha que nas mãos do diabo você vai conseguir alguma coisa que presta, alguma coisa de bom? Pelo contrário, meu amigo, você vai só andar para trás. Não se iluda, porque de repente tem um inimigo prosperando. Não enche os teus olhos com aquilo que não é edificado na presença de Deus, porque é tudo construído na areia. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Agora é o momento. Agora é o momento em que você, meu irmão, vai se colocar face a face com Deus. Agora não tem como voltar atrás. Só se você sair correndo da igreja, meu irmão. Se você sair correndo, será a pior coisa, a pior decisão da tua vida. Não faça isso. Corra para os braços de Jesus. Feche os teus olhos. Se você quer dobrar o teu